aí, prontinho. Vou continuar do verso 16, então, de novo. Mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Jesus Cristo mostrasse toda a solenidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, a vida eterna, ela é esse estado ao qual nós falávamos anteriormente, muito dinâmico, muito além do que nos tem sido ensinado pela nossa própria carne, né? Nossa própria carne limita a realidade dos céus, nos trazendo emoções turvas dentro do que a nossa alma absorveu até aqui. Então, a gente dá um continuismo. Nós cremos no Senhor Jesus para a vida eterna e é só isso que precisamos para ser salvos. Crermos no Senhor Jesus. E Paulo, pior dos piores, foi salvo. Então, ele está dizendo aqui, mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo, do que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, crer no Senhor Jesus nos garante vida eterna. Só que a garantia da vida eterna não é garantia de compreensão da vida eterna. Então, a garantia da vida eterna ela não é garantia de compreensão, não significa que a gente compreenda o alcance disso. O quanto isso nos oferece. E o quanto aqui nessa vida nós já podemos começar a tomar porções dessa vida eterna. Então, logo nós tenhamos a vida eterna e ela não nos pode ser mais tirada, nem mesmo pelas enfermidades da nossa carne em nossa alma, em nossa consciência. A alma, ela é a consciência, não compreendendo bem tudo que nos é proposto na vida eterna. Logo, nós pensamos na vida eterna de forma enferma, como algo inferior à terra. E como a gente entende isso? Porque os nossos irmãos, eles se comportam, e nós, muitas vezes, de forma terrena. Porque, embora a gente confesse algo com a boca, o nosso comportamento faz nós mesmos ver, embora não estejamos enxergando, nós vemos, mas não enxergamos, que nós ainda temos na terra como que um lugar mais precioso que no céu. A terra é mais dinâmica, mais agradável, mais alegre que os céus. Por quê? Porque ainda nós não compreendemos a dinâmica, a velocidade, a materialidade dos céus. Que vai ter matéria, vai ser físico, vão ter corpo físico. Então, logo, vivemos ainda para o mundo. E quando digo vivemos para o mundo, não precisa ir tão longe quanto a uma vida pecaminosa. Podemos nos refrear moralmente, né? Mas ainda assim, não raspamos ainda no que nos espera. Então, a vida eterna, mesmo assim, está garantida. Mesmo para os nossos irmãos que andam de forma a nem percebermos que são crentes, ainda assim, a vida eterna está garantida a eles. Quando Pedro está no barco e a tempestade está naufragando aquele barco lá, e eles veem um fantasma, a enfermidade de fé deles fizeram eles pensar que era um fantasma, eles já estavam com a salvação garantida. O Senhor Jesus diz em João capítulo 17, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perderam, exceto o filho da perdição. Judas nunca foi do Senhor, mas aqueles que já eram, nunca deixariam de ser. Então, o Senhor Jesus se apresenta para eles. E se apresentando para eles, Pedro diz, se é tu mesmo, olha a enfermidade de fé aí. Diga-me para eu ir sobre as águas até tu, até o Senhor. E o Senhor Jesus diz, vem. E Pedro vai. Mas a sua alma, convencida pela carne, que sente a força do vento, o peso da gravidade, subjugando mar adentro, ele então teme e afunda. Mas não importa. Mesmo que a sua fé não seja suficiente para andar sobre as águas, a sua salvação lhe está garantida. O Senhor Jesus estende a mão e o traz para fora do mar que ele tenta engolir. Então, muitos de nós, muitas vezes, vão duvidar até mesmo da própria salvação, algo que não nos pode ser mais tirado. Agora, nós podemos ir mais longe e recebermos porções
físicas, a nossa carne ter experiências físicas com o Senhor, tanto emocionais, como uma cura miraculosa, um milagre sobrenatural, um caminhão ser parado por um anjo quando vai dar de frente com o nosso carro. Várias coisas impossíveis à matéria, às leis da física, podem acontecer para conosco como degustações dos céus que nos espera. Mas isso não acontece ao sermos salvos. Embora a nossa salvação ela é eterna e não nos pode ser tirado pela crença no Senhor Jesus, e mesmo que essa crença seja enferma, logo, estando nós salvos e garantidos na nossa salvação, ainda assim não experimentamos dela. Então, como fazer para experimentar delas? Então, nós vamos continuar de trás para frente a leitura. Eu quero ler o verso 12. E dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel para o ministério. Então, a salvação, ela é somente por crer. E essa crença virá com uma série de enfermidades e dificuldades, como eu citei o exemplo do apóstolo Pedro, posso citar o exemplo de Ló, que creu para a salvação, foi salvo da destruição de Sodoma, o apóstolo Pedro o chama de o justo de Deus ali em Sodoma, mas ele viveu uma vida enferma, nunca provou nada dos céus. Quando os anjos apareceram para ele, disse, vai para aquele monte, ele, não, lá vai ser melhor, deixa eu ir para lá. Então, vai. Para nós experimentarmos, termos experiências nas nossas emoções reais de Deus e até mesmo no nosso corpo físico, requer um passo a mais do que sermos salvos. A salvação não é nossa, não vem de nós, é dom de Deus, e nada podemos fazer para ser salvo. Agora, nós podemos fazer uma coisa. Depois de salvos e libertos pelo Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser fiéis, porque a nossa alma está livre. Nós não somos mais escravos do pecado, então nós podemos ser fiéis. Verso 12. E dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel. Ele não foi capacitado porque era salvo. Ele foi capacitado porque ele foi considerado fiel para o ministério. Então, quando nós somos fiéis ao nosso Senhor, nós entramos num estado que é o segundo estado. O primeiro estado é a vida. Nós precisamos ser vivificados. Efésios capítulo 2. Vós estávamos mortos em vossos pecados, vossas ofensas, e Deus vos vivificou. Não, nós não podemos fazer nada para ser salvo. O Senhor faz todo o processo da nossa salvação. Depois de sermos salvos, nós podemos, então, nós agora, no nosso eu responsável, na nossa alma, que é o homem, a alma é a vida do homem, nós podemos ser fiéis. E sendo fiéis, nós vamos ter experiências com Deus. Vamos ter experiências emocionais, fisiológicas. E dou graças a Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando dele em dois estágios. Um, onde Deus mostrou a sua graça, salvando ele, tão somente por crer para a vida eterna. Outro, onde ele foi considerado fiel para um trabalho para Deus. E isso lhe deu experiência. Uma experiência física foi a transladação. Não sei se é o nome correto, o irmão pode me ajudar, né? Mas ele foi transladado, transportado nesse corpo físico, embora ele não sabe se ele entrou num transe e o corpo ficou, ele foi só no espírito e na alma, ou se o corpo foi junto, isso ele não sabe, mas ele se viu em corpo lá em cima, porque se ele se visse sem o corpo, ele saberia que o corpo tinha ficado aqui. Então ele foi transportado desse mundo terreno para o paraíso. Como nós falávamos anteriormente, né? É uma sala de espera apenas do mundo espiritual e eterno, que também é físico. E lá ele viu coisas inefáveis. Ele teve essa experiência com Deus. Ele teve essas emoções, ele sentiu essa glória. Isso lhe custou algo na carne. Ele posto um espinho na carne, para que ele não ficasse orgulhoso e soberbo. O texto diz que o motivo do espinho na carne, mensageiro de Satanás, é para que ele não ficasse orgulhoso e soberbo com tudo que ele viu lá no céu. Foi uma experiência. Mas o que gerou essa experiência? A fidelidade dele. Bom, parece muito simples, né?
Mas não é simples alcançar essa fidelidade. Ela não é um processo simples. E quais são alguns meios que são utilizados para que a gente alcance fidelidade ao Senhor e assim venhamos a experimentar a glória dele? Então a gente volta para o versículo 3 de 1 Timóteo capítulo 1. Como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço. O que Satanás fez desde o início do Evangelho? Ele enfiou no nosso meio, através de irmãos verdadeiros e de falsos irmãos, genealogias e fábulas. Como o início da igreja era judaica, eu vou deixar a parte genealógica de lado, que hoje a igreja ela é gentílica na sua totalidade, e vamos às fábulas. As fábulas é um conto, uma história irreal. Saci Pererê, não sei se lá no Rio tem essa fábula. Saci Pererê, né, é uma fábula, é uma história, né? Tem várias histórias irreais, mas que contam alguma verdade, né? Então, Satanás inventou um monte de fábulas para que a gente não recebesse a fé de andarmos fiéis. Então, o que essas fábulas no nosso meio produzem, né? E o apóstolo Paulo levou Timóteo a combater essas fábulas. Verso 3. Como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertir alguns que não ensinam outra doutrina, nem se deem a fábulas, genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação. Não tem como nós sermos fiéis ao Senhor se não houver edificação do nosso corpo espiritual. Nós precisamos ser edificados para então sermos fiéis. Logo que nós somos introduzidos a um evangelho de fábulas, de mentiras, de histórias que não produzem edificação, logo nós não passaremos de irmãos salvos. Mas, como diz Romanos capítulo 14, verso 1 em diante, enfermos na fé, não podendo então produzir fidelidade suficiente para sermos achados dignos do Senhor no seu trabalho ministerial e, consequentemente, provarmos, porque nós não vamos aguentar o trabalho se nós não provarmos de um salário. O apóstolo Paulo não resistiria a 39 chicotadas vezes 4, ou vezes 5, não lembro mais, a socos e pedradas a ponto de desmaiar, se ele não experimentasse o poder de Deus. Então, para nós experimentarmos o poder de Deus, nós temos que ser fiéis. Para nós sermos fiéis, nós temos que nos livrar das fábulas que nos enganam e não geram edificação, robustez em nós. Continua o verso número 5. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Bom, aqui eu estou amadurecendo o Senhor, porque é profundo esse versículo 5. Tem muitas camadas. Eu talvez estou arranhando a primeira ainda. Eu sei que tem muitas para arranhar, né? Para abrir. Mas é difícil. Então, eu tenho parado às noites e meditado. Vou ler novamente o verso 5. Ora, o fim do mandamento. Se alguma tradução estiver o cumprimento do mandamento, ou outra tradução, aí o irmão fala e lê para mim. Todos estão nessa mesma tradução? Verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor. Aqui está assim, o objetivo desta instrução, na NVI, né?
é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Objetivo Ma- dessa instrução. Mais alguma tradução? Só essas? Duas? Tá. Então vou ler de novo o versículo. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Para nós alcançarmos, irmãos, a robustez, fidelidade ao Senhor e automaticamente provarmos, experimentarmos dos céus, seja emocionalmente, seja até fisicamente, curando enfermos, sendo curado, vendo milagres de Deus em nossas vidas, nós precisamos fugir das fábulas. E o que vai nos livrar das fábulas é o objetivo do mandamento. O mandamento aqui é a vontade de Deus. Aqui na minha tradução fala, ora, o fim do mandamento, mas não é precisa. É o objetivo do mandamento. O objetivo da vontade de Deus é um amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então, nós vamos ter que pegar essa, abre aspas, que eu vou fazer uma analogia, essa tabela periódica de Deus, né? E nós temos que meditar se quando nós estamos lendo o mandamento de Deus, nós que somos salvos, né? Nós estamos lendo o mandamento para que o mandamento produza em nós robustez, edificação. Essa robustez, essa edificação vai gerar fidelidade. A fidelidade vai gerar experiências extraordinárias, fenomenais, ou seja, milagrosas, experiências que não podemos encontrar no mundo natural. Logo, sem essas experiências, o mundo natural, ele nos parece para a nossa alma, superior ao mundo espiritual. Por isso que os nós, irmãos, de modo geral, nós nos colocamos incluídos, então nós mesmo não estando na prática, mas como corpo nos colocamos junto, não largamos o pecado, não largamos a busca pela felicidade neste mundo aqui. Às tardes, nas séries de Netflix, redes sociais, etc. Por quê? Porque ainda não recebemos de Deus algo melhor. Então, saindo dessa reunião, das reuniões de domingo de manhã, pelos templos religiosos aqui, primeira coisa vai ser abrir o celular e rolar horas ali de feed, de Facebook, e depois ir para uma série de tarde na Netflix, etc. Porque não experimentamos. E por que não experimentamos? Porque não fomos fiéis. E por que não fomos fiéis? Porque a palavra de Deus não produziu em nossa fidelidade. E por que não produziu? Porque se tornaram fábulas, contos engenhosos que não produzem nada, histórias filosóficas lindas e maravilhosas que enchem nosso coração de emoção nas nossas reuniões, e a gente canta e chora e se emociona. Saiu dali, vamos para o pecado, vamos para os prazeres momentâneos da carne, para o prato de lentilha, porque não conhecemos o poder de Deus, não conhecemos. E o que vai transformar a palavra de Deus, ao contrário de fábulas, mas de uma palavra viva que produz edificação, é ler o mandamento, é o fim do mandamento, ou seja, é a palavra de Deus em um amor puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Então, fazendo aqui uma analogia, essa tabela periódica aqui, vamos dizer assim, vai reunir os elementos químicos que vai produzir o resultado necessário. E essa tabela periódica ela é bem simples, ela não tem tudo aquilo que a gente encontra lá na tabela periódica natural, né? Ela tem um amor puro, uma fé não fingida, é isso? Uma consciência, boa consciência. E uma boa consciência. Então, se nós lermos a palavra de Deus com o coração impuro, já virou uma fábula. Se nós nos reunirmos numa reunião de irmãos, um só irmão com o coração impuro já contaminou todos os outros. Se nós nos reunirmos com uma fé fingida, por mais bonito que seja o sermão, uau, choramos, nos abraçamos, nossa, lagartixa na parede, chupa bala house, é uma série de emoções e aqueles instrumentos que faz a gente chorar, igual a música do mundo. O mundo faz as pessoas chorar de emoção, mas saímos dali sem poder de Deus, porque ou o amor não era puro, ou a fé era fingida, ou a consciência ela estava enferma.
Então, o irmão pode ir com um coração puro, pode ir com uma fé verdadeira, mas ele vai sair da reunião com uma consciência enferma, porque ele foi ensinado errado. E com uma consciência enferma, ele não consegue ser fiel a Deus. E aí Deus o ama e o aceita. E ele recebe porções parciais de Deus, mas muito pouco, porque a sua consciência está enferma. Agora, o irmão pode até receber a palavra verdadeira e curar a sua consciência, entender as verdades e as grandiosidades de Deus, mas o coração estando impuro, não vai servir para nada. E se o coração estiver, o amor for puro, mas a fé for fingida, também não vai dar. Então, se esses três elementos não estiverem corretos e não se unirem, o que nós temos é fábulas. É palavras que produzem contenda. Não, mas eu acho que é assim, porque Deus volta antes, porque Deus volta depois, porque... E é uma briga de ego por impor a sua doutrina, impor a sua verdade, porque o irmão quer o prazer daquela filosofia ser a mais bonita, porque não quer largar o pecado, e aí é infinito. É infinito. Podemos ficar meses antes até Jesus voltar. E porque não tem nome mais para a igreja, não existe mais nome. Você vai no cartório registrar uma igreja, você fala, eu quero registrar uma igreja com nome tal, já tem. Então, vou botar esse nome, já tem. Porque é infinito. As fábulas, as histórias em nome de Deus, que a habilidade da carne, que a carne tem 6.000 anos na Terra, ela é capaz de inventar, foge da compreensão. Então, nós precisamos deixar as fábulas. E nós temos muitas fábulas. E agora eu literalmente incluo nós aqui presentes, aqui, ó. Nós aqui na minha casa, os irmãos aí na videochamada, nós temos muitas fábulas ainda. Mas talvez, creio eu, que embora a consciência ainda enferma, creio eu, acredito eu, que todos nós já temos o coração puro e a fé não fingida. Irmão, vê um texto aí que diz assim, e andamos com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor, né? Então, irmãos, o Senhor, ele quer dividir as suas bênçãos com nós. Ele quer fazer nós provar do céu, porque se nós provar do céu, nós vamos estar na escola, na faculdade, no trabalho, como se ali nós não existíssemos. As pessoas vão olhar para nós e, tipo, parece que é de outro mundo. E nem vão querer estar perto de nós, porque o prazer deles está na dinâmica desse mundo. Esse mundo é dinâmico, ele é gostoso. Mas quando apertar esse mundo, a primeira pessoa que elas vão correr é para nós. Porque elas sabem que nós conhecemos um mundo que elas não conhecem. Elas ouvem falar, mas não conhecem. E como esse mundo é dinâmico, é gostoso, elas não se preocupam em conhecer esse outro mundo. Mas nós já conhecemos, já provamos dele, já experimentamos do Senhor as porções que nos aguardam, nosso novo corpo. Então, onde nós estamos, nós vivemos como se ali não estivéssemos. 1 Coríntios capítulo 7, verso 25 em diante, eu acho, o apóstolo Paulo diz, aquele que é casado, viva como se não fosse casado. Aquele que compra e usa do mundo, viva como se não comprasse e não usasse. Daria para explicar isso aqui, porque muitos não entendem o significado, mas é lindo e glorioso. Mas não vou explicar. Mas nós estamos no mundo e as pessoas olham para nós e parece que não é do mundo. E não tem interesse no que nós temos. E elas ouvem falar do nosso mundo, mas não se interessam por ele. Mas quando o calo apertar e o mundo deixar de ser atrativo, a primeira pessoa que elas vão correr é para nós. Primeira pessoa. Que elas sabem que a gente conhece de verdade. Elas não vão correr para os falsos pastores, para as falsas igrejas, porque lá elas já têm o que elas querem. Elas vão correr para nós. Porque elas sabem que nós experimentamos algo que lá não tem para oferecer. Porque lá tudo é fábula, mentiras. E elas sabem disso. Só que enquanto elas quiserem andar na carne, elas vão querer ficar lá. Achou o texto, irmão? Oi? Achei, irmão. Achei. Então, 2 irmão, Timóteo 2:22 está aí, ó. Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor.
2 Timóteo 2:22. 2:22. Vou ler o 20 ao 22. Ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro e de prata. Fala da cristandade, que não experimenta a glória de Deus. Tem muitos salvos, mas não experimenta a glória de Deus. Mas também de madeira, de barro, alguns para honra e alguns para desonra. Quem experimenta o mundo eterno é vaso de honra, irmãos. Porquanto, se um homem se purificar dessas coisas, ou seja, da cristandade, das fábulas engenhosamente inventadas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do mestre, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da juventude, segue a justiça, a fé e o amor, e a paz com os que invocam o Senhor com um coração puro. Então, nós temos que ter um amor puro, uma fé não fingida e uma boa consciência. E nós somos contamináveis, irmãos. Nós somos facilmente contaminados. Então, se nós andarmos com aqueles irmãos que até estão salvos, né? A gente percebe frutos de salvação neles. Mas eles estão contaminados, nós seremos contaminados também. Nós temos que andar com aqueles que de coração puro e boa consciência invocam o Senhor. Talvez a mente é enferma, mas desse nós não devemos nos afastar. Romanos capítulo 14. Se um pensa que o Senhor Jesus volta antes da grande tribulação ou depois, não se afaste do tal, mesmo que a mente dele seja enferma. Eu estou trazendo para essa realidade. O texto, na literalidade, diz, Romanos 14, verso 1. Alguns têm fé de comer de tudo. Os fortes na fé comem de tudo. Os enfermos na fé comem só legumes. Mas aqueles que são fortes na fé, ou seja, que estão com a mente sadia e comem de tudo, não despreze os irmãos enfermos na fé, porque eles fazem para o Senhor. Então, embora o irmão esteja enfermo, ele quer que comer tal alimento é pecado, ou que o Senhor Jesus volta antes ou depois da grande tribulação, ou A ou B, isso não importa. Nós devemos andar com eles se eles de coração puro e de uma fé não fingida buscarem ao Senhor. Então, andando com esses irmãos, buscando entender essa, abre aspas aqui, né, tabela periódica do Senhor, coração puro, um amor puro, uma fé não fingida e uma consciência sã, e crescer nesses 3 elementos dessa tabela periódica, nós vamos conseguir ser fiéis. Nós vamos ir além de sermos salvos. Então, nós vamos dar o testemunho, vamos ser vasos de honra. E com isso, experimentaremos. Isso é um caminho sem volta. Não é uma opção nossa. Ser fiéis é a única opção que nós temos. Nós não temos a opção de ser salvo, foi o Senhor que nos salvou. Nós não temos a opção de experimentar as glórias de Deus, é Ele que nos dá. Nossa única opção é ser ou não fiel. E sendo fiéis, é automático que experimentaremos da dinâmica dos céus, da fisiologia, do que tange ao físico no céu. Não seremos almas vagantes, não sentiremos sabores e prazeres como sentimos aqui nesse mundo, e nos são tão atraentes, tão agradáveis, tão gostosos. Sentiremos também os celestiais, que serão físicos, gostosos, maravilhosos. Sentiremos o poder de Deus. Teremos essas experiências com o Senhor. E o Senhor deseja que a gente prove da presença dEle, da glória dEle, do reino que nos está proposto, para então sermos cada vez mais fiéis ao nosso Senhor, vasos de honra. Então, para nós sermos fiéis, verso 14, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé. É que eu estou em... não é verso 14? 12. É 12. E dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me capacitou porque me considerou fiel para o ministério. Para nós sermos fiéis, temos que abandonar as fábulas.
para abandonar as fábulas, que são muitas, irmãos. Creio que ainda há enfermidades na nossa mente a serem abandonadas. Para abandonarmos as fábulas, precisamos andar com um coração puro e uma fé não fingida e uma boa consciência. A boa consciência, ela vai vindo consequentemente ao andarmos com irmãos de coração puro, que é uma opção, não é uma construção, é uma opção, e uma fé não fingida, que também não é uma construção, é uma opção imediata. Eu opto por não ter uma fé fingida. Eu posso até estar crendo errado. Isso não é uma opção, muitas das vezes. Crer errado, muitas das vezes, não é uma opção. Mas ter a fé fingida é uma opção. E eu posso optar em não ter uma fé fingida. Eu posso optar em não ter um amor dúbio, impuro. Porque a gente pode amar muito de forma impura. Como eu disse, são muitas camadas aí para desenterrar sobre o que é um amor puro. O que é uma fé não fingida? São muitas camadas. Mas é uma opção ter uma fé fingida. Quando nos veio uma verdade, ficou claro para nós que é uma verdade, a gente finge que não é. Então, Romanos 14 vai dizer no verso 21, se não me falha a memória, aqueles que têm dúvida, não comam, não façam, né? Não façam. Isso é uma fé pura. Não é errado eu comer carne, como os irmãos achavam, mas a minha fé está pura. Por que ela está pura? Porque eu acho que é e não como. A minha consciência está enferma, mas a minha fé está pura. Agora, para agradar os irmãos, eu finjo que é certo comer carne. É certo, mas eu acho que não é. Então, para mim, não é certo. Mas eu finjo que é para não perder a companhia. Eu poluí minha fé. Minha fé agora ela está fingida, ela não é verdadeira. E aí eu perco comunhão com Deus. Então, primeiro nós temos a salvação, depois a comunhão. Somos fiéis nessa comunhão e aí temos experiências com Deus. Então, hoje eu arranho um pouco do que o Senhor tem me trazido aqui em 1 Timóteo, que tem muito para desvendar dessa questão de um amor puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Tem muito para tirar aqui, muitas camadas aqui. Mas hoje eu só arranho essas, irmão. Se formos fiéis, seremos vasos de honra. Mesmo que a fé esteja enferma, ela vai sendo curada gradativamente, e sendo curada, vamos experimentando. E nem vamos achando assim mais tanta graça no poder, mas no dono do poder. Experimentar até ver uma ressurreição de morto, um paralítico levantar e se andando, até nem nos chama mais atenção. O que nos chama atenção é o dono de quem está fazendo isso, é quem está fazendo isso. Essas experiências Deus quer dividir conosco, irmãos. Deus quer, e Ele vai. Ele vai, já tem dividido e vai dividir muito mais ainda no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, irmão. Aproveitando, irmão, também, né? Acredito que o irmão tenha encerrado, se não estiver enganado, tá, irmão? Sim, As falas. encerrei. Aproveitando também esse gancho, né, irmão, no versículo, né, 16 ali, né, do 1 Timóteo, né, que o irmão estava abordando, né, mas por isso me alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza, da sua paciência, usando-me como um exemplo para que aqueles que nele haveriam, né, no futuro de crer para a vida eterna. Essa semana eu até falei com o irmão, né, num dos nossos encontros da manhã, né, que eu tive um sonho, né, irmão, compartilhar aqui com os irmãos também, e que eu estava sentado conversando com um Pedro, o apóstolo Pedro, e eu tendo uma conversa com ele, com o apóstolo Pedro. E aí depois, né, quando eu, né, me acordei, né, esses dias que sucederam isso, o Espírito me trouxe assim, vai ler Pedro, vai ler o livro de 1 Pedro, e até coloquei lá no grupo lá, o que vai de encontro ao que o Paulo está falando, que é 1 Pedro 2, né, ali a partir do versículo 11, eu vou até compartilhar com os irmãos. Amados, insisto em que, como É, estranhos, como, segunda Pedro, irmão? Qual o capítulo? 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, versículo 11. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11.
Começa assim, ó, amados, insisto, ó, Pedro vai insistir, a palavra que está aqui, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, aí no encontro que Paulo está falando para Timóteo, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, porque muitas das vezes nós seremos acusados injustamente, é a única arma que o mundo vai ter contra nós é levantar o falso testemunho contra nós, mentir o que fizeram com o nosso Senhor Jesus. E não tem jeito, porque diante de um testemunho irrefutável, o que que a gente faz? Só pode mentir, falar mentira. Igual quando a gente ouve uma pessoa que a gente não gosta, né? Que às vezes está falando a verdade, e aí a gente, mas ele não sei o quê, mas ele. A gente levanta uma mentira, tem que levantar, mas isso aqui não sei o quê, que não sei o quê, mas ele tem. A gente faz isso. Então, olha que mesmo que eles acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha isso daqui. Aí eu lembro que o irmão Alex sempre falou, olha, irmão, mantenha o testemunho, sempre me falou isso, o irmão Alex, que no dia que o mundo deles cair, eles vão olhar pra gente. Então, olha como que nós manifestamos a glória de Deus, mas ela não passa, mas ela passa por esse caminho aqui, amados. Insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, aí vai, encontra tudo aquilo ali que Paulo trouxe a Timóteo por meio do irmão Alex ali. A fé sincera, a boa consciência, o coração puro. Irmãos, como é que nós vamos estar de coração puro se nós estamos ainda com o coração nesse mundo que jaz no maligno, no mal? Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, se o mundo mas não brilha, show de bola. Como é que o coração, entre aspas aqui, né, trazendo dentro desse contexto, vai estar como é impuro? Se já nos transportamos para o reino, já nos purificamos de toda a maledicência, dos lábios impuros, e etc, etc, etc. Tantas coisas, né, irmão? Tantas para cada um. Talvez alguns de nós já alcançamos glória em certos comportamentos, em outros ainda buscamos ainda a remissão do Senhor junto a nós, a intervenção do Senhor também junto a nós, que o Senhor também intervém na nossa vida, não é só daqueles que ainda haverão de crer, que o Senhor também, como o Alex falou, mais está nos edificando, mas também para nos intervir. Então, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha a carne guerreando contra a nossa alma. A guerra que nós vivemos e que ela é diária e cotidiana, irmão. Mas o segredo está nisso aqui, ó. Insisto, aonde está o nosso coração, irmão? Hoje eu tenho falado isso com o Julian, e o Julian tem falado também com esse irmão, a perspectiva, a, 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 a esperança da vida eterna, do reino, de tudo aquilo que está lá. O Alex também trouxe aqui o ser transladado, o ver aquilo que não viu, experimentar aquilo que ainda não se comeu. O Alex trouxe tantas analogias. É exatamente isso daqui, irmão. Como é que a gente vai querer ficar comendo, como eu falei, um pratinho de sopa se a gente sabe que vai ter a picanha? Com aquela gordurinha bonita, com alhozinho em cima ainda, irmão. Acrescenta o alho, tá, irmão? Como o irmão falou. Um alhozinho em cima. Para quem gosta do queijo, aquele queijinho, enfim. Não vamos apegar porque aí entramos na carne, mas para os irmãos compreenderem, insistem que como estrangeiros e peregrinos no mundo. Então não adianta a gente ficar aqui comendo sopa, a sopinha, se sabemos que vamos. Então, a esperança, irmãos, desse reino, da vida eterna, da vinda do Senhor, do nosso encontro com Ele nos ares, irmão, é que muda toda, é que inverte toda essa lógica. É o que faz isso que nós estamos aqui abordando mediante a palavra aqui, o Espírito, enxergar, a submeter. Aí sim, por meio disso, a fé sincera, boa consciência, o coração puro. Mas enquanto a gente está neste mundo, e aí? Como? Como experimentarmos o prato principal? Estamos agarrados aqui no prato de entrada. Então, vou ler mais uma vez aqui. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma.
vivam. E olha só, e aqui Pedro não está excluindo que eles deixarão de existir, né? Seus irmãos bem amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. A ferramenta que nós temos. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. A gente fala de amor, né, irmãos? Ah, amar o próximo, amar o irmão, amar. Aí, ó. Amamos o próximo a este ponto, a dar um testemunho de forma exemplar, irmão, irrepreensível. Olha isso, alguém quer amar, ó, amar aqueles que me amam, o que que Jesus falou? Obedece os meus mandamentos. Livro de João todinho, bate nessa tecla, todo. Então, olha o nosso amor aqui, ele está ligado a um bom testemunho. A evidência do amor, dessa glória de Deus, está completamente ligada ao bom testemunho. Irmão, engraçado, né, irmão? Alex sabe, né, que nós temos já, desde quando nós nos conhecemos, focado nessa palavra, né, irmão? Testemunho, né, irmão? Desde o princípio é a palavra que tem sido martelada com nós, não tem como fugir dela, irmão, não tem como, nós como corpo, nós como salvos do Senhor, é o que nos compete, é o testemunho. Lembrando que o irmão falou que nada estamos aqui comparando com a salvação, que não compete a nós, mas o testemunho, irmãos, ele nos compete plenamente, o testemunho tem toda essa plenitude. Hoje o irmão Alex trouxe a fé sincera, a boa consciência, e a fé sincera, a boa consciência deu Coração branco, irmão. puro. Um amor Coração puro. puro, é. O coração puro. O amor puro. Eu tava com amor, mas não era, né? Amor, não. Coração puro. A fé sincera. Ela tem essa plenitude. E Acho que é quando amor uma puro. delas, achei muito interessante, irmão, que o irmão trouxe, e que os irmãos também pensam, quando uma delas está em desequilíbrio, todas as outras entram ao mesmo tempo em colapso. Elas precisam andar juntos. Os três elementos precisam de andar juntos. Que palavra, irmãos. Boa palavra. Louvado seja Deus, louvado seja o Espírito Santo que nos trouxe, e que possamos medir esses três pontos aqui na nossa carreira cristã. Amém. Na nossa carreira cristã. Olha, irmão, carreira cristã, olha, carreira. Ou seja, né, não é só aquele emprego que você vai ter, que você só vai ficar ali, nunca vai evoluir, nunca vai chegar lá. Olha, a carreira, olha, o Senhor nos propôs uma carreira cristã, irmão. Olha, chegar lá, até poder chegar, vou sentar no gol, carreira cristã, irmão. Entra para ver. Entra o Amém. Senhor, o Senhor que o Senhor tem para nós. Tá, nós, mano. Amém. Também encerro aqui também a minha fala. Em glória a Deus. Senhor, dê graça, né? Todos nós, nossos irmãos, para que experimentem do que há na glória eterna. Amém. E se ninguém, irmão, tiver mais falar, eu vou encerrar a gravação, a gente vai orar, irmão. Se nenhum irmão Amém. tiver, Amém. então vou encerrar aqui. Deixa eu ver aqui a gravação.